Olá, queridos! Hoje nossa aula de ciência será sobre os estados físicos da matéria. E você poderá acompanhar no seu livro a partir da página 138. Então, vamos lá? A matéria, ela pode ser encontrada em três formas diferentes. Na forma sólida, como os metais usados na fabricação de moedas, líquida, como a água que consumimos, e gasosa, como o ar que respiramos. Aqui nós observamos algumas matérias no estado sólido. Por exemplo, aqui nós temos um cubo. E temos também a madeira e o vaso. Esses objetos, eles apresentam a forma e volume bem definidos. A gente olha e já reconhece. O líquido, a matéria no estado líquido, não tem forma definida. A sua forma depende do lugar onde ela se encontra, mas o seu volume ele é constante. Por exemplo, se você coloca em um copo uma certa quantidade de água, a forma da água ali, não vai ser definida, depende da largura do copo. Mas se você pega essa mesma quantidade de água e coloca em um copo mais largo, um copo mais alto, então vai ficar uma forma diferente, mas a quantidade ali, o volume que você colocou é o mesmo, é constante. No estado gasoso, a matéria não tem forma, nem volume definido. Os gases se espalham, ocupando todo o volume do lugar. Vamos identificar aqui nessa imagem qual o estado físico desses objetos. Olha, por exemplo, lá em cima nós temos uma figura de um balão. Qual é o estado do balão? É o estado gasoso, que é utilizado o ar para poder subir. Aqui embaixo tem um carro. O carro, o estado físico dele é sólido. Temos aqui também um copo e um balde com água, a água do estado líquido. Você observa essas manchas aqui na tela de tinta, A tinta também, o estado dela é líquida. Essa plaquinha do lado, com o nome Open, é uma substância aí que é concentrada nessas placas, nessas lâmpadas, Ela é uma substância gasosa. Conhecido desde a Grécia Antiga, o mercúrio ele é uma substância inodora, ou seja, não tem cheiro. E a cor do mercúrio é prateada. Esse é o único metal que se apresenta em estado líquido em temperatura ambiente. O mercúrio é usado principalmente na fabricação de aparelhos de medida, por exemplo, o termômetro. Certos tipos de lâmpadas e espelhos, bem como para fins medicinais, como na condição do antisséptico, e também odontológico na restauração de dentes e cáries. Nessas duas últimas situações, na odontológico e medicinal, o uso desse material é polêmico, pois ele é tóxico. Caso haja um termômetro com mercúrio em sua casa e por alguma razão ele seja quebrado, não brinque com esse instrumento, nem utilize para outros fins. Pegue logo, jogue fora, descarte imediatamente, porque essa substância é prejudicial à saúde. Vamos observar agora as mudanças de estado físico. A água ela é uma matéria que pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e também gasoso. Sólido na forma do gelo, então a água aí está em estado sólido. A água líquida em que nós tomamos, já está em estado líquido. E quando a água está no estado gasoso, é quando ela se evapora, quando está cozinhando, está fervendo, sobe aquela fumacinha e você percebe que a água secou na panela, então ela se transformou no estado gasoso. Aqui nós vamos observar os nomes que se dão para essas transformações. Quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, então esse processo que acontece é chamado de fusão. Metais como o ferro podem também ser derretidos, desde que sejam aquecidos a temperaturas bem elevadas, Muitos transformam o ferro, derrete para formar
ferramentas como machado, foice, muitas outras ferramentas que são feitas de ferro. Sempre que aquecemos a água no estado líquido, ela se transforma em vapor d'água. Esse processo é conhecido como vaporização. Quando a água aquece, até que ela, sobe aquela fumacinha. Se a tampa estiver na panela, a tampa fica toda molhada. Isso é vaporização. Já nos casos em que a mudança ocorre lentamente, por exemplo, quando uma poça, aqui na segunda imagem aí no meio, tem uma poça d'água, né? E quando ela é aquecida, se transforma em vapor d'água. Ela é denominada evaporação. No entanto, se a alteração ocorre rapidamente, no caso aí quando está fervendo para fazer um chá em uma temperatura bem elevada, ele recebe o nome de ebulição. Quando a transformação do estado gasoso para o líquido, que esse fenômeno ocorre quando um gás é resfriado, é chamado de condensação. Ele pode ser observado, por exemplo, nas ocasiões em que o vapor da água do chuveiro encosta na superfície fria de um espelho e várias gotinhas se formam. Ou seja, o vapor volta ao estado líquido. Então, era um vapor, estava no estado gasoso e passou para o líquido. Você observa, no espelho ou no box, dá até para você escrever naquela sombra que faz naquela, que fica abafado ali. E depois ela escorre aquelas gotinhas de água que transformou novamente ao estado líquido. Agora a outra forma de mudança, de transformação da matéria é do líquido para o sólido. Se um líquido é deixado em um lugar frio, ele se transforma em sólido. É quando acontece, quando a gente faz um geladinho. A gente faz o suco e coloca no congelador, o suco congela e vira um geladinho. Essa mudança é denominada solidificação. Agora observa esse esquema aqui, por exemplo, olha só, um gelo, a forminha de gelo, se ela ficar muito tempo em um lugar quente, ela vai virar líquido. Então o gelo, quando passa para o estado líquido, que era sólido e se tornou líquido, passa para a mudança de fusão. Do estado líquido, quando ela sofre ali um aquecimento, então ela passa pela mudança de vaporização. Agora voltando, o vapor ali nas nuvens que foi então ali formada pela vaporização, o vapor, quando ele se transforma em líquido, passa pela liquidificação. E o líquido, quando volta ali para a geladeira, o gelo descongelou, virou água. E agora congelou de novo. Então aqui é uma solidificação, Então essas são as transformações, ou seja, as mudanças do estado físico da matéria, que agora você irá responder as atividades que estão nas páginas 139, 142 e 143, ok? Um grande beijo, que Papai do Céu continue ao seu lado te abençoando.